Voltando então aqui para o artigo 6º, agora falando do inciso 7º, tá? Cabe então à autoridade policial determinar, se for o caso, sempre a critério da autoridade policial, portanto, fica ao seu julgamento, é a autoridade policial que faz essa análise da pertinência, do cabimento das provas a serem produzidas no inquérito, tá? Então, determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Então, quem requisita a perícia, a prova pericial, a prova técnico-científica, é a autoridade que preside o inquérito policial, tá? Autoridade de polícia judiciária, delegado de polícia civil ou federal. Muito bem. Quando que cabe exame de corpo de delito? Nos delitos que deixam vestígios. Pessoal, nos delitos que deixam vestígios, o exame de corpo de delito é obrigatório. Tá? Vamos ver onde é que tá isso. Exame de corpo de... Opa, só um minutinho. Exame de corpo de... Ai, meu Deus, estou digitando errado. Corpo de delito, tá? Tá lá no capítulo 2, então, a partir do artigo 158 do Código de Processo Penal, fala do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Pessoal, essa parte do CPP foi alterada com o pacote anticrime, que é a lei 13.964 de 2019. Então, atenção, asterisco, muita atenção para essas alterações advindas aí com o pacote anticrime, tá? Essa parte aqui do CPP foi alterada pelo pacote anticrime que criou a chamada cadeia de custódia, tá? Então, antes falava do exame de corpo de delito e das perícias em geral. Agora fala do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia, que é novidade, e das perícias em geral, tá? E o artigo 158 do CPP nos traz uma diretriz muito importante que é a seguinte. Vou lhe fazer a leitura, vocês acompanhem aí pelo CPP de vocês. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Aí tem uma vírgula e diz, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado, tá? Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva, isso foi uma alteração ainda de 2018, uma lei 13.721 de 2018, inciso 1, violência doméstica e familiar contra a mulher, sempre a lei Maria da Penha, né? E 2, violência contra a criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, os vulneráveis, tá? As mulheres, no caso de violência doméstica e familiar, criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Então, os vulneráveis terão prioridade na realização do exame de corpo de delito, tá? Depois do 158A já vai falar da cadeia de custódia. Então, fiquemos no 158, no que diz respeito ao exame de corpo de delito. O que vocês têm que saber sobre isso, tá? O crime tem vestígios, é um daqueles crimes que deixam vestígios. Vocês devem lembrar lá do Penal 1, na classificação doutrinária dos crimes. Quando vocês estudaram essa classificação, vocês devem ter visto crimes transeuntes, crimes não transeuntes. Será que viram ou não viram, né? Vão traduzir isso, crimes que deixam ou não vestígios, tá? Então, crimes que deixam vestígios é obrigatório o exame de corpo de delito, tá? Obrigatório, sob pena de nulidade do processo. E no inquérito também? Não, vocês já sabem que inquérito não existe nulidade do inquérito, mas poderá existir nulidade do exame, né, dessa prova da materialidade, se não for conforme as regras do CPP, tá? Então vamos lá. Exame de corpo de delito é o que é obrigatório. Agora, esse exame ele pode se dar de forma direta ou de forma indireta. Como assim? Direta é quando eu tenho o objeto que vai ser periciado. Exemplo, um homicídio. Eu tenho o cadáver, então esse exame de corpo de delito é direto sobre o cadáver, é a necropsia do cadáver. Um outro exemplo, no crime de lesões corporais, tá? Qual é o objeto sobre o qual vai recair o exame de corpo de delito? O corpo da vítima. A vítima foi lesionada, vai ser feita uma perícia médica nessa vítima para demonstrar essas lesões corporais, tá?
se eu tenho um objeto lá que foi danificado, esse objeto é que vai ser o que vai ser periciado, vai ser feito o exame do corpo de delito. Agora, vamos supor que não tenha cadáver, que a vítima morreu, explodiu num voo, né? Como é que vai se fazer esse exame de corpo de delito se eu acabei de falar que vai ser nulo o processo se não tiver exame de corpo de delito nos delitos que deixam vestígios? De forma indireta. Ali o artigo diz, o exame de corpo de delito direto, que vai ser quando eu tenho o objeto a ser periciado, e indireto quando eu não tenho mais o objeto que vai ser periciado por ele ter desaparecido, né? No caso do cadáver, eu não tenho cadáver, aí eu faço um exame de corpo de delito indireto. Que jeito? Com os elementos que tiverem disponíveis, né? Alguém viu lá, filmou, o sujeito embarcou no avião e, né, tem lá, tchau, tem a filmagem, tem a foto, tem as testemunhas que viram que ele embarcou no avião e de repente lá a filmagem explodiu o avião, explodiu o helicóptero, enfim, né? Nunca mais foi localizado o cadáver, né? Então, essas provas que vão circundar o fato que vão formar o corpo de exame, o exame de corpo de delito indireto, tá? Nas lesões corporais, que foi o outro exame que eu dei, o outro exemplo que eu dei, as lesões já não existem mais. A vítima da Maria da Penha esperou sair os hematomas para depois ir comunicar à polícia. Como é que vai ser feito esse exame de corpo de delito indireto? Através de uma fotografia, através do depoimento da vizinha que viu os hematomas, através de um atendimento hospitalar, muitas vezes é feito assim, um atestado médico, porque quando a mulher é agredida, ela vai para a polícia e aí ela é diretamente encaminhada para o exame médico. A própria Brigada Militar já leva direto para o postinho, para o hospital, para ser feito o atestado. Por quê? Porque quando ela chega na polícia e faz a ocorrência, é dado para ela um ofício para ela se apresentar lá no PML, no posto médico legal, para ela fazer a perícia nas lesões, ou seja, se submeter ao exame de corpo de delito. A maioria não vão lá fazer esse exame de corpo de delito. Daí como é que a gente faz? Fica sem materialidade das lesões? Não, se pega esse atestadinho que foi feito lá no calor dos acontecimentos, esse atestado médico, muitas vezes feito por um médico privado, nas cidades do interior, ou até por um médico da rede pública aqui em Erechim, feito ali no Santa, por exemplo, é pego esse atestado e é encaminhado para o IGP, lá para o PML, para transformar esse atestado médico num auto de exame de corpo de delito indireto. Perceberam a diferença? Mas eu tenho que ter, seja o direto, seja o indireto. Se eu não tiver nenhum dos dois, o processo é nulo nos crimes que deixam vestígios. Vamos trabalhar com outro exemplo, um crime agora não envolvendo pessoa, mas envolvendo coisa, um arrombamento, tá? Um furto-arrombamento. Quando a gente estudou furto-arrombamento, vocês devem lembrar que eu disse para vocês que tem que ter prova da circunstância qualificadora, senão indúbio pro réu, né? Então vamos lá, um arrombamento, tá? Se deixou vestígios, eu tenho que ter eu poderei ter um exame de corpo de delito direto ou indireto, mas como é um crime que deixa vestígios, eu tenho que ter essa prova. Então, se eu não tenho mais, se a vítima a casa dela foi arrombada na sexta-feira de noite, ela chamou o chaveiro no sábado e foi consertada a porta, eu não tenho mais vestígio para fazer exame de corpo de delito direto, ir lá e analisar a porta e ver que estava quebrado e tudo mais. Não tenho mais isso, já foi consertada. Ou então o vidro foi quebrado, já foi lá, já foi trocado o vidro, já foi posta a grade de volta, não tenho mais como fazer esse exame direto. Vai ser feito um exame indireto. E esse exame indireto é sempre feito pelos meios possíveis, tá? Se eu não tenho mais como ir lá examinar a coisa, porque já foi consertado, porque os vestígios já desapareceram, porque a polícia foi acionada depois que os vestígios desapareceram, enfim, é feito com as provas que são possíveis. O vizinho que vai ser ouvido, que viu que a porta foi arrombada, a vítima que foi ouvida, né? Enfim, o maceiro que foi lá colocar o vidro de volta, lá, a pessoa responsável pela empresa que foi, a nota fiscal da troca, da fechadura da porta, né? Mas tem que ser feita esta prova, né? Se não for o exame de corpo de delito indireto, tem que ser o exame de corpo de delito se não for o direto,
tem que ser o exame de corpo de delito indireto, mas não pode suprir essa prova a confissão do acusado, tá? No mais, eu posso ter outras provas, mesmo depoimentos, mesmo testemunhais, que sirvam para formar o exame de corpo de delito indireto. Nos crimes que deixam vestígios, existem crimes que não deixam vestígios, né? Nesses nós não vamos estar falando de exame de corpo de delito, tá? As provas vão ser produzidas dentre as possíveis no ordenamento jurídico, mas não vamos estar falando de exame de corpo de delito. Entenderam?